Boa tarde a todos, eu sou a Lourdinha da Associação Espírita Lauro Machado e vamos então para mais um trabalho na Seara do Mestre Jesus, plantão de oração. Então eu convido a todos que estão vendo essa live agora para que aqueles que quiserem colocar um copinho de água para ser fluidificado, que fique à vontade, nós já vamos dar início a mais esse trabalho na Seara do Mestre. Peço também que eleve o pensamento a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade amiga e benfeitora, ao mentor do nosso trabalho, plantão de oração, ao nosso mentor individual, né, para que nos autorize a dar início em mais esse trabalho na Seara do Mestre. E a gente sempre começa com uma preparação do ambiente, que a gente está estudando o livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier, e nós já estamos na lição 149, que tem como título No Culto à Prece. Então diz assim: No culto à prece, e tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios de Espírito Santo. Isso está escrito no Atos, no capítulo 4, no versículo 31. E continua assim: Todos lançamos em torno de nós forças criativa ou destrutiva, agradáveis ou desagradáveis, ao círculo pessoal em que nos movimentamos. A árvore alcança-nos com a matéria sutil das próprias emanações. A aranha respira no centro das próprias teias. A abelha pode viajar intensivamente, mas não descansa a não ser nos compartimentos da própria colmeia. Assim também, o homem vive no seio das criações mentais a que dá origem. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asas com que progredimos na ascese. Como pensas, viverás, nossa vida íntima, no lugar, a fim de que não perturbemos as leis do universo. A natureza somente nos concede as bênçãos da vida de conformidade com as nossas concepções. Recolhe-te e enxergarás o limite de tudo o que te cerca. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo o que existe. Para que nos elevemos com todos os elementos de nossa órbita, não conhecemos outro recurso além da oração, que pede luz, amor e verdade. A prece, traduzindo aspirações ardentes de subida espiritual, através do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Narram os atos que, havendo os apóstolos orados, tremeu o lugar em que se encontravam e ficaram cheios de Espírito Santo. Iluminou-se-lhes o anseio de fraternidade. Engrandeceram-lhes as mentes, congregadas em propósitos superiores, e a energia santificadora felicitou-lhes o espírito. Não ouvide, pois, que o culto à prece é marcha decisiva. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor, dia a dia, sem que tu mesmo possa perceber. Olha que lição maravilhosa. Então, vamos tentar entender o que ela nos passa de lição. Então, no culto à prece. Então, ele fala aqui daquela passagem, né, que os apóstolos se reuniram, né, e eles começaram a orar, então o lugar tremeu e eles ficaram cheios de Espírito Santo. Então vamos ver como que a gente pode entender essa passagem e colocar-nos no nosso dia a dia hoje. Então ele fala que, né, todos nós lançamos forças criadoras ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis. Então, quer dizer, vai ser de acordo com o nosso pensamento, né? No círculo onde que a gente habita, né? E onde que a gente movimenta.
Então, dependendo do que a gente pensa, a gente pode ter, né, sensações boas ou não, não é? E ele dá o exemplo da árvore, né, da aranha, da abelha, que todas elas têm aqueles trabalhos intensivos, mas elas, né, principalmente a abelha, ela tem que voltar, né, para a colmeia, para que ela possa, né, descansar e, né, auxiliar todos ali naquela colmeia, né? Então ele comparou a nós. Então ele fala que o homem também vive, né, no seio dessas criações mentais, onde a gente dá origem. Então a gente tem que entender e pensar bem nos nossos pensamentos, né, nas nossas atitudes, né, para que a gente possa ter coisas agradáveis, não é? E ele explica aqui que os nossos pensamentos, eles são como parede, onde ou a gente, né, vai se enclausurar, né, ou a gente vai progredir. Isso vai depender do quê? De nós mesmos. Depende do que a gente pensar. Depende das nossas ações. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio. Nós temos o poder de escolha. Então, os nossos pensamentos, eles vão concretizar naquelas paredes que, dependendo do que a gente pensa, ou a gente consegue progredir, ou a gente, né, se trancafia ali dentro dessa energia densa, e aí, dependendo, é muito difícil sair sozinho, sem ajuda, né, de outros irmãos e de Deus, não é? E aí ele fala que como a gente pensa, a gente vai viver. A nossa vida íntima, né, no nosso lugar, vai ser de acordo com o nosso pensamento, né? Então a gente não pode, né, ir contra a lei do universo, a lei da natureza, que a gente sabe que essas leis são leis divinas e são leis imutáveis, né? A gente não pode ir contra, a gente precisa entender, né, e colocá-la no nosso dia a dia, para que a gente possa viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, que ele contempla todas as leis da natureza, né? E aí a gente vai, então, se recolher e vai enxergar o limite de tudo que nos cerca, né? Se a gente entender mesmo o Evangelho de Jesus, a gente vai se expandir e vai encontrar o infinito em tudo que existe. E aí a gente vai conseguir compreender e vai conseguir colocar no nosso dia a dia os ensinamentos de Jesus, para que a gente possa ter uma felicidade relativa, como ele mesmo falou, que a felicidade não é desse mundo. Mas ele não falou que nós temos que ser tristes, não. Nós podemos ter a felicidade, né, de acordo com as nossas escolhas, com o nosso modo de pensar, como a lição diz, que a gente vai viver ali, né, do jeito que a gente tem os nossos pensamentos. Ou a gente se enclausura ou a gente progride, não é? E ele explica, né, para que todos nós, né, quando a gente se eleva em pensamento, todos esses elementos a gente vai viver de acordo com o nosso orbe. A gente sabe que o nosso orbe aqui é um planeta de prova e expiação, que o mal ainda impera. Mas nós podemos ser felizes e podemos mudar, né, essa concepção. Nós podemos ser pessoas boas, nós podemos pensar no bem, podemos fazer as coisas boas, não é? Para que o mal não nos atinge. Porque o próprio Jesus nos disse que o mal não existe. O mal é a ausência do bem, não é? Então, quando a gente fazer o bem, o mal vai deixar de existir. E ele também disse que das coisas erradas, dos nossos erros, que a gente acha que isso é um mal, a gente pode tirar uma lição boa para que a gente possa progredir. Então é isso que ele está falando aqui, né? Para que nós elevemos com todos os elementos da nossa órbita, do nosso planeta, né, que a gente reside. Então, como que a gente vai fazer isso? Através da oração, da prece. Não é? E a prece, aquela prece que agrada mais a Deus, é aquela prece fervorosa que vem do coração, não é? Onde a gente pede luz, amor e verdade. Então a prece, ela vai traduzir ali para nós essa aspiração ardente, né, e da subida de crescimento, né, crescimento espiritual, através do quê? Através do conhecimento, da virtude,
porque é essa força que ilumina o nosso ideal e santifica o nosso trabalho, né? Em rumo ao quê? Rumo à evolução. A evolução espiritual e a evolução intelectual. Porque nós estamos aqui para isso, para evoluir, né? Para evoluir no caminho reto do bem, para que a gente possa encontrar o caminho que nos leva até o nosso Pai Criador, né? Então ele narrou aqui os Atos dos Apóstolos, como a hora que eles estavam rezando, fazendo as preces, o lugar tremeu, porque eles estavam com uma fé tão firme, tão raciocinada e tão assim poderosa vinda do coração, que o lugar tremeu e eles ficaram cheios do Espírito Santo. Olha que interessante, não é? E essa energia santificadora, ela felicitou a todos ali naquele momento. E a gente pode sim fazer a mesma coisa, né? Tendo pensamentos bons, fazendo as nossas preces de coração, com a fé raciocinada, não é? Não aquela fé cega que você acredita em qualquer coisa, não, é a fé raciocinada. Eu acredito porque eu compreendi, eu entendi. Então eu vou seguir esse caminho reto que me leva ao Pai Criador, não é? E a gente não pode esquecer, né, que no culto, todas as preces, a marcha decisiva, a oração ela nos renova, não é? Ela nos renova, por quê? Porque nós estamos, né, cumprindo a obra do Senhor, dia a dia, não é? E isso, às vezes, a gente faz até mesmo sem perceber, né? Porque aquele que tem aquele hábito de rezar, né, todos os dias, pedindo vibrações positivas, pedindo energias boas, salutares, para que você possa passar o seu dia bem, cumprir as suas tarefas, porque a gente sabe que a gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar, a gente precisa conviver com nossos irmãos aqui terrenos, e a gente sabe que nós temos irmãos difíceis, que a gente precisa, né, entender que todos nós somos aprendizes aqui na Terra, né? E é como a gente já cansou de ver, tem uns que aprendem, tem outros que não aprendem, mas se a gente colocar na cabeça que todos nós estamos em aprendizado, a gente vai ter um pouquinho mais de tolerância e paciência para perdoar aquele irmão que ainda não entendeu o Evangelho de Jesus, né? Que a gente é responsável pelos nossos atos em tudo, em toda situação, e a gente vai ter mais calma com ele e até vai perdoar, né? Porque a gente, quando a gente tem esse hábito da oração, né? Às vezes a gente passa por essas coisas e às vezes a gente nem percebe. E a gente não consegue se melindrar, não consegue ficar nervoso com aquela pessoa. Porque eu sempre comento, né? A pessoa quando comete um ato desatinado, das duas uma. Ou ela não conhece o Evangelho de Jesus, ou ela está doente. Porque a hora que você tem o conhecimento e a consciência de que nós somos espíritos imortais, que a gente não morre, que a gente, né, o que morre é só o corpo físico, que a gente vai passar para outro mundo e a gente precisa levar as nossas virtudes, aí a gente vai conseguir entender os ensinamentos de Jesus e vai ser mais tolerante, mais paciente. O que eu entendi, né, dessa lição 149, que fala no culto da prece. Então, vamos praticar a prece, não é? Mas a prece com aquela fé raciocinada, não é? Então, agora nós vamos para a prece inicial, que é a prece do Espírito de Verdade Caritas, que diz assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai à luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra.
Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, graças a Deus. E assim, nessa mesma sintonia, vamos então pedindo a fluidificação das águas. Vamos pedindo às equipes de fluidificação das águas que, com o auxílio do Dr. Bezerra de Menezes, possa fluidificar essas águas, colocando o lenitivo necessário a cada um de nós para os males do físico e do espírito. E que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água, das residências, dos hospitais, dos abrigos, das creches, das escolas, dos asilos, das instituições, das cadeias, para que cada um possa ter oportunidade de se melhorar. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E ainda nessa mesma sintonia, vamos então pedindo as vibrações para as emergências do plantão de oração que se encontra na nossa casa, Associação Espírita Lauro Machado. Vamos pedindo também para a caixinha azul dos pedidos de prece e tratamento para os encarnados. E eu peço em especial para Edith da Penha Batista, Edna da Penha Batista, Edi Batista, Neide Aparecida Batista, Rita de Cássia Batista, Mariusca de Oliveira Magalhães Belli, Maria Aparecida de Oliveira Emerenciano, Márcia Luiz Campo, Márcia Magali Peregrina, José Jorge Lourenço, Gláucia, Maria Lúcia do Nascimento, Mônica, Deise Carla França da Rocha, Alain Roberto Batista de Oliveira, Lisandra de Lourdes Batista de Oliveira, Wilson Luiz de Oliveira, Bianca Ferreira de Carvalho, Simone Porto, Guilherme Bertoncini, José Roberto Moreno de Paula, Diego Henrique do Nascimento e também para a nossa trabalhadora Maria Célia, para que a espiritualidade os envolva com amor e carinho, para que eles fiquem firmes na fé e auxiliem no seu próprio tratamento e continue sua evolução com aquela fé fervorosa, como diz o nosso texto de hoje, né? Com a prece, né? Com aquela fé raciocinada para que possa continuar a missão aqui na Terra. E pedimos também para o caderno dos desencarnados, pedindo que a espiritualidade amiga e benfeitora receba todos aqueles que estão com nomes no caderninho dos desencarnados e todos que estão partindo hoje para a pátria espiritual, para que eles possam ter um despertar sereno e tranquilo e aceite essa nova situação para continuar a sua evolução no plano espiritual. Pedimos também para a higienização no lar, para todos os tratamentos que se encontram na nossa casa. Pedimos também para o caderno dos dependentes químicos. Pedimos também para todos os pedidos que recebemos pelas nossas redes sociais, né, o site, o Facebook, o Instagram, para que a espiritualidade, Nossa Mãe Maria Santíssima, envolva todos, né, para que eles possam ter firmeza, fé e coragem para continuar auxiliando no seu próprio tratamento. E também vamos pedindo para todas as sintonias dos nossos assistidos, dos nossos trabalhadores, dos nossos alunos, que estão fazendo agora junto conosco. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nesta mesma sintonia, vamos então agradecendo a espiritualidade amiga e benfeitora, todos os medicamentos espirituais e físicos que estamos recebendo agora, onde quer que estejamos, seja no nosso lar, seja no trabalho, seja na rua. Estamos recebendo esses lenitivos com muita luz, com muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.
E assim, então, a gente chega ao final do nosso plantão de oração e eu convido a todos para encerrar comigo, vibrando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, então, a gente chega ao final de mais um plantão de oração. Eu agradeço a todos que estão presentes aqui comigo nessa live e também a todos que virão mais tarde. E já deixo o convite para que possa novamente na quinta-feira que vem estarmos juntos para mais um plantão de oração. Desejo a todos um bom final de semana. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus.